Le han nombrado doctor honoris causa infinidad de veces, más que en muchos de los premios Nobel que hay por el mundo. No quiere decir que sean ni más ni menos. Lo que quiero decir es que es una persona muy agradable, tiene una gran tarea en el mundo, tiene un centro de acogida en su país con infinidad de niños, da alimentos a infinidad de personas, a miles de personas todos los días, y todo eso sale del esfuerzo de ese grupo que él tiene, del esfuerzo de los libros, de donativos, de ayuda de las personas, porque él no es millonario, ¿qué más quisiera? Si fuera millonario no necesitaría ir por el mundo esforzándose, lo haría desde casa y a través de la televisión, que es más cómodo, que ahora eso es muy moderno. Sin embargo, viaja, camina por cualquier parte para enseñarnos una de las cosas más importantes, y es algo que dijo Jesús, que el otro lado de la vida existe, que no se acaba todo en el cementerio. Y entonces, cuando le escuchéis, veréis que es una persona muy cordial, muy sonriente, muy amable, y espero que os guste. Cuando quieras, Divaldo, tú vienes y nos cuentas lo que te parezca oportuno. Senhoras, senhores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, nuestros votos de mucha paz. Lamento profundamente no hablar com a necessária correção vuestro bello idioma. Mientras tanto, porque hablo el idioma internacional del amor, conseguiremos entendernos. Vivimos um momento socio-histórico muito grave. Me parece que a sociedade humana chegou ao momento cumbre, quando se opera a grande transição do mundo de pruebas e de expiações para o mundo de regeneração e de bendições. Porque nós logramos conseguir o mais alto nível do intelecto. A ciência e a tecnologia de punta conseguiram decifrar incontáveis enigmas do macro e do microcosmo. Conseguiram fazer que a Terra lograsse o conhecimento intelectivo que é superior a todas as épocas anteriores. Mientras tanto, do ponto de vista ético-moral, nosso progresso não difiere muito de aqueles que caracterizaram os bárbaros do período pós-cristiano, porque a violência urbana, a ausência de ética e de moral, contemplam o ser humano dele sendo um salvaje, olvidado totalmente de los nobres sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de respeito às leis e, por cima de todo, de amor fraternal. Mohandas Karamchand teve a oportunidade de declarar que se uma única pessoa lograra a mais elevada qualidade de amor, isso seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio conseguiu este amor tão extraordinário que libertou 800 milhões de indianos e paquistaneses del tacón do Império Britânico, sem derramamento de sangue. Mientras tanto, tive a oportunidade de declarar, à la vez, que amava muito a Jesus Cristo.
e tinha muito medo a los cristianos, porque seu país era vítima de um outro país cristiano, que escravizava não somente a seu pueblo, sino a inumeráveis pueblos em la tierra. E isso iba de choque em contra da doutrina cristiana. Vivemos um momento em que as criaturas humanas hemos perdido a direção de Deus. É um pensamento filosófico de um grande pensador inglês que há 200 anos declarou com ênfase: o ser humano desta atualidade, a sua, ha perdido a direção de Deus. Complementando-lhe o pensamento, eu diria que, a la vez, ha perdido também a direção de si mesmo. Caminhamos praticamente sem rumo, sem segurança do sentido da vida. Carl Gustav Jung, o padre da psicologia analítica ou psicologia profunda, informava que é necessário ter uma meta psicológica na vida para que a vida tenha sentido. Nós hemos sido educados para possuir, para ter, para unir as coisas bajo nosso domínio obsessivo. E quando lo logramos, nem todos lo conseguem, nos hacemos vítimas de nossa ambição e nos damos conta que não somos possuidores, somos possuídos por la posse possuidora. E ao revés de encontrarmos um sentido psicológico para a vida, entramos em depressão, caímos no abismo de los trastornos emocionales, em la drogadicção, em la sexolatria, e no individualismo e no consumismo, como fugas de la realidade. Sin embargo, o espiritismo, anunciado por Jesucristo há 2000 anos, ha llegado a la tierra para propiciar esse sentido psicológico para todos nós, que é o sentido mais profundo, que é o sentido de nossa imortalidade. Queremos ou não, estamos na imortalidade. Vestidos de matéria ou sem ela, nos encontramos na vida abundante, em que as moléculas se agregam e temos o corpo, em que as moléculas se desgregam e retornamos à posição inicial de energia que somos, energia pensante. Como bem definiram os espíritos ao codificador, quando este interrogou que é o espírito, e contestaram: era o princípio inteligente do universo. Como somos este princípio inteligente do universo, temos que desdobrar esta inteligência latente em nós, lo que hacemos por intermédio de las reencarnações. Parecidos a uma semilla, é necessário que estemos no corpo material para podermos possuir os fatores mesológicos que nos capacitam ao desenvolvimento desta semilla que é a própria divinidade. Os esoteristas, os indianos em particular, dizem que temos um Deus interno e que este Deus interno necessita de desenvolver-se hasta lograr a plenitude. Plenitude que Jesucristo chamava o reino de los cielos, que não é um reino depois da muerte, é um reino de paz a qualquer momento, que não é necessário esperar a desencarnação para lograrmos essa plenitude espiritual. Poderemos consegui-la mientras nos encontramos em la indumentária carnal. E, para tanto,
estabeleceu Jesucristo na ética moral, el amor. El amor es el alma de la vida e la vida del alma. É curioso notar que Jesucristo, ao predicar o Evangelho e vivê-lo, nos ha legado duas solicitações únicas. Todo o Evangelho pode ser sintetizado em duas solicitações do Maestro: que nos amemos los unos a los outros e que não hagamos a outro aquilo que não gostaríamos que outro nos hiciera. Sin embargo, 2000 anos depois, esse amor predicado por ele se ha transformado na proposta teológica, religiosa, quando em realidade é mais ampla. É uma proposta psicoterapêutica, porque quem ama desenvolve os sentimentos mais profundos, que têm origem em Deus e que transforma a criatura e o mundo. E é necessário, por lo tanto, que este sentimento de amor nos cambie para que podamos transformar a terra em este reino de los cielos quanto antes. Podemos observar, por exemplo, que mientras a proposta do amor era teológica, as criaturas provocávamos guerras em nome do conceito religioso. E em nome do amor matávamos. Agora, quando temos uma visão psicológica, isso cambia totalmente, por uma razão muito especial. É que o amor é tão transcendente, do ponto de vista psicológico, que propicia em nosso cérebro, particularmente nas neuronas, a produção de uma energia semelhante ao fóton. E é uma energia que aglutina as moléculas, por lo tanto, que propicia a saúde. Mientras o ódio, o ressentimento, o sentimento de vingança, o celo, hace que essas neuronas produzam uma energia semelhante ao elétron, que desgrega as moléculas e que, a la vez, propiciam transtornos emocionais que somatizam em distúrbios do aparato digestivo, respiratório, em nosso comportamento. Por isso, os modernos psicoterapeutas afirmam que aquele que ama não enferma. Pode ter episódios de enfermidades, sin embargo, não se hacen dolientes. E é curioso constatar que a Organização Mundial de Saúde afirma por essencial que a saúde não é a ausência de enfermidades, é um bem-estar orgânico, emocional, psíquico e espiritual, principalmente espiritual. E é exatamente o que propõe o Espiritismo. E uma frase que Allan Kardec propõe como um dístico para servir no derroteiro: fuera de la caridad não há salvação. Mirando-se de imediato, parece que temos uma proposta teológica, porque a caridade sempre foi confundida com a limosna. Allan Kardec vai mais lejos. A caridade é este sentimento de amor elevado a uma postura mais grande, portanto, fascinante, fantástica, propiciatória de la paz de la criatura humana. É normal, por exemplo, que quando amamos, produzimos adrenalina em grande quantidade. E essa adrenalina nos dá vida, nos impulsa à marcha, nos dá alegria, porque nos propicia especialmente o sentimento de amor. E esse sentimento de amor se generaliza, diminuindo os sofrimentos humanos e transformando a criatura humana, a criatura em si mesma, animal, vegetal, como dizia Buda, os seres sencientes em hermanos nuestros, em partes de nossas vidas. Pero não os tomarei muito tempo.
É solamente uma saudação de nós outros brasileiros espiritistas que nos fascinamos com essa doutrina extraordinária que a mim me ha salvado a vida e de alguns milhões que somos allá, quase 30 milhões de adeptos e mais de 20 milhões de atuantes. Então, gostaria de abraçar a los hermanos queridos de esta instituição, a la qual me vinculo por sentimentos de amor e de quase infinita gratidão. E por intermédio de essa oportunidade muito especial, me pongo a vuestras ordens para uma ou outra questão, se por acaso os apraz. Muitíssimas graças. Podéis preguntarle lo que queráis, porque al final, si no le preguntáis, no os va a firmar los libros. Si le preguntáis, él os va a firmar los libros. Com muito gosto. Porque habiendo llegado a este tiempo de la inteligencia del hombre que es más elevada que ningún tiempo, ¿por qué la utilizamos tan mal? O desenvolvimento intelectual é uma conquista horizontal. É fácil. Por intermédio do exercício, nós conseguimos facilmente, quando somos pessoas normais, desenvolver a inteligência. Os sentimentos são mais difíceis, porque os sentimentos provêm de los instintos. E os instintos são agressivos, são a herência animal que nos propiciam a defesa da vida. E por ello estamos sempre armados quando deveríamos estar sempre amando. Estamos armados uns contra os outros. Se uma pessoa nos mira demoradamente, já perguntamos o que passa. Quando podemos sorrir e dizer em que pode ser útil. É que o instinto de conservação da vida nos propicia uma situação de autodefesa. E a inteligência desenvolve por as necessidades do progresso. E ao revés de aplicá-la como deveríamos, e no desenvolvimento de los sentimentos, aplicamos em uma orientação educacional equivocada para possuir, porque se crê que todo aquele que possui é feliz, quando simplesmente desfruta de prazeres. E o prazer é sensorial, a felicidade é emocional. O prazer de agora passa, a felicidade permanece. Por isso que muita gente inteligente aplica o desenvolvimento tecnológico em ações egoístas, pensando solamente em lucro imediato, mesmo quando já não necessita de nada. É a sede da água do mar. Quanto mais sorve, mais sede tem, porque a água é salada. Assim, é necessário na filosofia de vida que demonstre que ter é uma necessidade. Pero mais importante é ser, porque nem todos aqueles que têm são felizes. Pero todos aqueles que são felizes não dão importância a ter ou deixar de ter. A ver, Divaldo, conversamos con muchas personas con las cuales les exponemos algunas veces que el individuo, sobre todo, es espíritu o alma más que cuerpo. Naturalmente el cuerpo también, pero sobre todo quien dirige el cuerpo es el alma. Y hay muchos individuos que no creen en el alma, incluso gente universitaria de alta calificación. ¿Qué podría usted decir a esas personas con respecto a esta pregunta? Dizer simplesmente que tenho um pouquinho de paciência, porque vai morir-se. Porque há certo orgulho na pessoa. Quando tem uma ideia equivocada, la mantém, porque não tem a humildade de reconhecer que está equivocado. Por mais argumentação que apresentemos,
la persona se convence intelectualmente, pero no cede emocionalmente. Yo encuentro personas que por el hecho de yo ser medio me dicen, me dé una prueba de la inmortalidad del alma ahora. Y yo le digo, me dé una prueba del átomo ahora. Yo gustaría de ver un átomo. Não é impossível, também é impossível dar-lhe uma prova que lhe convença. Porque aquele que a mim me convence, a outro quizás não valga nada. É muito variado o sentido de consciência humana. Por ello, a consciência se apresenta em níveis diferenciados. E não lhes darmos valor, porque esses científicos notáveis do século XIX, XX e atual han demonstrado que sim, que o alma é imortal e não consegue chamar-lhes as atenções, que seremos nós para contestar-lhes. Porque é muito fácil dizer, não creio, e é muito difícil ter argumentação para demonstrar porque não crê. Então, eu pergunto a los não creyentes, ¿tu crees en la vida? Sí, claro, estoy viviendo. E le contesto temporalmente. Há uma coisa muito curiosa. Havia um bispo norte-americano chamado Fulton Sheen. E certo dia no Congresso americano, ele falou sobre a propriedade, dizendo que nada pertence a nadie, que todo é transitório, que somos mayordomos e não dueños. E ao terminar, um senador de Texas lhe disse, pero gostaria de invitar-lhe para conhecer minhas propriedades em Texas. E o obispo aceitou. Quando viajava de avião, chegando ao território de Texas, o senador disse, obispo, mire, esta hacienda é minha, adelante aqueles rebanhos são meus, mais adelante as minas que você pode mirar são minhas. E quando chegou ao aeroporto, em uma de suas haciendas, chegou a mulher em um carro fantástico. E ele disse, obispo, as mulheres combinam os bolsos com os sapatos dos cintos. Minha mulher combina o color do vestido com o coche. De acordo com o color do vestido, tinha um carro à disposição. E o obispo continuou sorrindo. Depois de uma cena fantástica, o obispo o levou a seu escritório, chamou os contabilistas, colocou os documentos em cima da mesa e disse, mire, todo isto é meu ou não é meu? O obispo sorriu e perguntou, senador, quantos anos ha cumprido você? 70. Então, senador, me pergunte isto dentro de 30 anos. Ahora que me claro. Sí, mire, señor Divaldo, el comienzo de sus palabras hoy han pintado un panorama muy casi negro de lo que es el mundo hoy en todos los niveles. Es algo que por la globalización, por los medios, nos podemos enterar muy bien de cómo está todo. Se supone, porque además en los centros espíritas siempre lo afirman, que el mundo, este planeta, está en continua evolución. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted evaluaría o compararía el mundo que vivimos hoy con el que se vivió hace 200 años, sobre la Edad Media? ¿Peor o mejor? Desde el punto de vista tecnológico, intelectivo, mejor. Desde el punto de vista moral, más o menos la misma cosa. Porque en la Edad Media no se respetaban las leyes, hoy tampoco. Claro. En la Edad Media no había una ética, hoy tampoco. En la Edad Media los poderosos esmagaban el pueblo, los campesinos. En la actualidad, con disfraz, pero la misma cosa. Lo más importante, mientras tanto, es que también el mundo moral está mejor, solo que no lo sabemos, porque la media, los periódicos, la televisión, no divulgan los actos nobles. Y cuando lo hacen es muy rápido, es una notita. Y cuando es un crimen,
hace un lavado cerebral en nuestra cabeza para demonstrar que no hay sentido na vida, porque son materialistas, la grande mayoría, porque son atormentados sexuales, porque tienen conflitos morales tremendos. Então se presenta esse espetáculo negro, que o grande psicólogo cubano Miguel López dizia que é o espetáculo do gigante negro da sociedade. E eu vejo, por exemplo, viajando por el mundo, e já he visitado mais de 3.000 cidades de 68 países, que há mais amor que rancor. Há mais expectativa de bem que expectativa do mal. Pero hoje temos vergonha de ser honrados, de sermos honestos e de sermos generosos, porque de imediato dizem que somos tontos, que não vale a pena, que o mundo é malo. Não é o mundo, são algumas criaturas. Aqui estamos reunidos em um clima de ternura, de bondade, e nadie se dá conta. Pero se na salida alguém cai, tem um acidente e muere, amanhã é notícia e no mundo. É algo fantástico. Que me interessa saber que alguém em uma região remotíssima de China foi atropelado por um coche. E que resulta isto para mim bem? Mientras tanto, prendemos a televisão e à noite lo hice. E me quedei surpreendido de ver um chino que foi atropelado 3 vezes na mesma hora e sobreviveu. Então eu disse, mira, é imortal. É um corpo imortal, porque foi atropelado. A gente correu e lo sacou. E vindo outro coche disparado, a gente saiu e ele foi atropelado por segunda vez. A gente volviu. Então, um coche parou para tirá-lo, vindo outro, se chocou com esse, que imediatamente lo atropelou por 3ª vez. E teve fraturas da perna, de alguns huesos, e saiu com vida. E outros que se acuestam maravilhosamente saudáveis e se morrem dormidos. Como uma amiga minha, que estando muito triste, lhe perguntei, por que está tão triste? E me contestou, meu marido morreu. Pero como? Lo he visto há 2 dias. Divaldo, mira, se acostou maravilhosamente e quando despertou estava morto. Quando despertou, mas aí há, por certo. Então, é um panorama visual negro e é um panorama real de transição para melhor. Eu vejo, por exemplo, na política do Brasil. Os homens e mulheres honoráveis não querem ser políticos. Porque quando leemos Política de Aristóteles, o filósofo grego, discípulo de Platão, que maravilha! É o governo do povo, por el pueblo e para o povo. E quando vemos a política, por lo menos em Brasil e alguns outros países, é o poder de los poderosos para os poderosos e entre eles e nada mais. Então, de a pouco, se estão reencarnando na Terra os grandes missioneiros da humanidade. Eu lido com educação há mais de 60 anos e vejo que esta geração de chicos, de niñas, é um grupo elevado. A mirada de los niños já não nasce chorando, nasce sorrindo, mirando-nos. E quando a pessoa hace este equilíbrio contraceptivo, disse um chiste brasileiro, que nasceu com a mão cerrada. E isso impressionou muitíssimo a los obstetras, a los médicos. Por fim, conseguiram abrir a mão. E quando abriram, estava a píldora na mão dele, demonstrando que nada pode pedir a reprodução. Estamos com niños que nos miram em profundidade. Niños hipersensíveis, niños índigos, niños cristales. É a nova geração. Lidando muito com esses niños, eu estava na aldeia em Brasil, divulgando a doutrina espírita, e se acercou de mim uma chica de 4 anos, que são verdadeiros ángeles demoníacos, porque são terríveis. E então se pôs as mãos em minhas rodilhas e me mirou detenidamente, como se fosse um adulto.
E me perguntou, abuelo, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, claro, con mucho gusto. ¿Qué pregunta me hará esto? Abuelo, ¿qué hizo Dios? Nadie nunca se atreviera a me preguntar eso. Yo le dije, hija, es muy complicado explicártelo. Abuelo, ¿qué hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Qué hizo a Dios? Ay, Dios. Me acordé que Juan Evangelista decía que Dios es el amor. Y le dije, bueno, quien lo hizo fue el amor. ¿Y qué hizo al amor? Y yo le dije, fue Dios. Y ella, qué lógico, ¿eh? Hasta hoy yo no sé si es lógico. Pero para ella era lógico. Qué mentalidad. Y así están hiperativos. 60% de los niños actuales son hiperativos, creando una nueva necesidad psicopedagógica infantil para poder atenderlos. Es el mundo de mañana. Yo estoy apresurado para desencarnarme pronto. Espero dentro de 13 años más o menos. 13. Porque solamente tengo 87. Para sí faltan 13. Es poquito. Para retornar en esta nueva regeneración y ver un mundo mejor que nos está aguardando y sentir esta alborada de una nueva era de fraternidad, de amor, de ternura, de sacrificio. Nos tomaré mucho tiempo. Agradezco a nuestros queridos Juan Miguel, María Jesús, a todos los colaboradores por la oportunidad que me propiciam de una vez al año retornar a Madrid para estar con vosotros, aprender con vosotros, confraternizarmos y hacermos parte de este grupo silencioso que cree en la inmortalidad del alma y que hemos de cambiar al mundo porque estamos cambiando a nosotros mismos. Y cuando alguien se cambia, el mundo se transforma. Muchísimas gracias.